amigos, boa noite. Muito obrigada pela sua companhia. Eu relembro que este programa será reprisado no sábado, das 11 horas da noite às 0 hora. Tá? E no programa de hoje, o tema é o tombo, o tombamento de alguns prédios aqui na cidade de Taubaté que ocorreu recentemente. Nomeadamente, o complexo Casa Espias, a fachada da fábrica Corosita e o edifício Urupês, conhecido como Tesourinho. Só para situar, a Corosita fica próximo à Ponte Seca e do outro lado da Casa de Custódia, o complexo Casa Espias, entrada pela rua 4 de Março, e o edifício Urupês, o Tesourinho, no cruzamento da Carneiro de Souza com a Visconde do Rio Branco. Para falar desses tombos que ocorreram recentemente aqui na nossa cidade, nós convidamos o professor Vanderlan Ramos de Carvalho Filho, que é gerente da área de museus, patrimônio e arquivo histórico da Prefeitura Municipal de Taubaté. Professor Vanderlan, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para falar desse assunto tão específico e ao mesmo tempo tão importante para todos nós. Professor, eu imagino que algumas pessoas possam não saber exatamente o que é um tombo, ou um tombamento de um prédio. Então eu gostaria que o senhor, antes de nós falarmos especialmente dos prédios que foram tombados, que o senhor explicasse para todos nós exatamente o que é um tombamento. Bem, o tombamento é uma preservação de tudo aquilo que está em torno de um bem que tem uma determinada importância para uma comunidade. O tombamento ele é dividido em duas classificações, material e imaterial. Quando eu falo material, eu estou falando de prédios, objetos, e imaterial são manifestações importantes, relevantes para uma determinada comunidade. Congada, Moçambique. Congada, Moçambique, manifestações culturais, como no caso em Taubaté, a festa da Imaculada, certo. Tremembé, não sei se é tombada, mas a festa do Bom Jesus Tremembé, certo. É uma manifestação tradicional de identidade daquela comunidade. Certo. Aquela comunidade tem uma identidade com aquilo lá. E isso é no Brasil inteiro, né? Na Bahia, no Pernambuco, e em todas as regiões. Cada região tem as suas especificidades imateriais. E materiais também. Né? São Luís do Maranhão, a azulejaria. Certo. Né? A Bahia tem o Pelourinho. Certo. Paraty, o conjunto arquitetônico que está no centro histórico. São Luís do Paraitinga, o centro histórico de São Luís do Paraitinga. E alguns lugares que não houve preservação de complexos, como estou falando de São Luís, como eu estou falando de Paraty, você tem alguns edifícios que permaneceram, né, e que eles foram tombados. O início do tombamento ele se dá nos anos 30, no período do Estado Novo, né, com a criação do IPHAN, né, o Instituto Patrimônio Artístico Histórico Nacional, que ele foi criado no período do Estado Novo. Certo. Então o IPHAN ele foi criado, depois, no caso, em nível estadual, foi criado o CONDEFAT, né? Que é o Conselho Estadual que também tomba, né? Bens pertencentes, no caso, ao CONDEFAT, ao Estado de São Paulo. Né? Nós estamos falando de Estado de São Paulo. Cada estado tem seu órgão, que agora não saberia dizer certo. Especificamente de cada estado, mas cada estado tem seu órgão. Certo. Mas o IPHAN é o principal, né? Então, eu vou hoje mesmo, por exemplo, para dar um exemplo de tombamento, um dos tombamentos mais antigos que nós temos na cidade é o da Igreja do Pilar, que ele foi tombado nos anos 40, né? Ele tem um tombamento federal, tanto que para executar uma obra lá, você precisa aprovar um projeto no IPHAN. Houve algum tempo atrás uma inserção, né, no prédio, uma mexida no prédio, que gerou uma interferência do IPHAN. O IPHAN veio e embargou a obra, a mitra diocesana,
porque não havia esse projeto. Foi bom o senhor tocar nesse assunto. Por quê? Porque às vezes a pessoa pergunta por que a prefeitura não vai lá e não arruma, por que está acontecendo isso? Então o senhor está esclarecendo que qualquer coisa, benfeitoria que se queira fazer, tem que ter uma autorização do órgão responsável por aquele tombamento. Certo. Vamos dar um exemplo. Vila Santa Aleixo. Vila Santa Aleixo, a prefeitura, pura e simplesmente, ela não pode aprovar um projeto de tombamento. Embora ela tenha um tombamento municipal, existe um tombamento estadual, que é o Condefat. Tanto é que a obra que está sendo feita, para começar a ser feita agora lá, está num processo, nesse exato momento, de aprovação do Condefat. Perfeito. Você entendeu? Tá? Agora, nós temos algumas arbitrariedades por esses órgãos também, que eu posso falar. Por exemplo, a Casa dos Oliveira Costa é tombada pelo Condefat. E o próprio Condefat permitiu, quer dizer, aí extrapola, por exemplo, às vezes fala, a prefeitura não toma providência, mas ele extrapola os limites da prefeitura. O Condefat permite abrir uma boate num prédio tombado. Autorização do Condefat. Então não é uma autorização local, é uma que vem praticamente, vamos dizer, do Estado. Vem a autorização do Estado, então você tem, o município pode entrar com outros elementos, que são elementos de acústica, elemento de som, alvará, se os vizinhos fizerem reclamações por causa do som, quer dizer, são outros níveis de reclamação. Sim. Entendeu? O que o município foi fazer no caso lá, nós tivemos lá no 2013, 2014, foi fazer uma fiscalização lá e nos derraparamos com um documento desse, que é superior ao município. Então, não cabe à prefeitura, então... A prefeitura tem limitações para poder agir. Ela pode agir nesse âmbito que eu estou falando. Mas que fique claro que a autorização para funcionamento partiu... O alvará de permissão é do Condefat. Mas que ele tomba e ele permite algo que existe, uma incongruência nesse caso aí, sim. Pois é. E no caso da Igreja do Pilar, também tombada... Pelo IFAM e Condefat. Isso. Quer dizer que qualquer coisa, por exemplo, se a prefeitura quiser fazer alguma benfeitoria ali... Não, se quiser fazer uma benfeitoria... Não, ali é o seguinte, o que a prefeitura faz? A prefeitura tem um caminho. No caso é o seguinte, quando foi instalada a boate, vou dar o exemplo da boate e vou transmitir isso para o Pilar. Quando foi dado a autorização para a boate, que foi antes, no 2011 ou 2012, pelo Condefat, e passou por um processo no Condefat, e ele autorizou, o que ocorreu? A prefeitura, no outro ano, 2013, foi fazer uma vistoria. Nós constatamos algumas irregularidades nessa vistoria, que nós temos com foto. Encaminhamos isso, a prefeitura encaminhou ao órgão que deu a licença. Perfeito. Tá? O órgão que deu a licença nunca respondeu isso daí. Por ele 2 anos... Ele que teria que agir. Por 2 anos consecutivos. Perfeito. Entendeu? A prefeitura foi fiscalizar em cima daquela licença que ele havia dado e apontado erros que havia. Que isso a prefeitura pode fazer. Fez a parte dela. A fiscalização dela. Encaminhou a quem de direito. Exatamente. Que caberia agir. Exatamente. No caso do Pilar, o Pilar, ele tem o IFAM e tem o Condefat. Né? No caso, se a interferência feita, em qualquer interferência feita junto ao IFAM, ao Pilar, tem que ser como a prefeitura pode abordar e repassar para o IFAM, para o órgão competente que tombou aquilo lá, para ele fazer a vistoria e ele embargar a obra. Tá certo. Tá certo. Então, cada um, como se diz no popular, no seu pedaço, né? E o tombamento do IFAM e Condefat são tombamentos muito mais, tem muito mais força do que o de foro municipal. É porque, não sei se eu posso falar, mas numa instância superior... Mas ele está na instância superior, Estado, e a União. A União. Então, qualquer problema até, inclusive, se responde à Justiça Federal. No caso, esse nem é na Justiça Estadual. Responde na Justiça Estadual se o Condefat também estiver envolvido. Lá foi embargado pelo IFAM.
E é a razão pela qual, então, as ela portas está estão embargada porque montadas. ela houve uma mexida lá e foi embargado. No começo, lá, nós tínhamos um problema da poluição visual, problema municipal. Nós tínhamos umas barracas instaladas lá e nós fizemos a solicitação e a prefeitura tirou uma barraca de roupa que estava especificamente ali na frente. Permaneceu ainda uma pessoa que tem um alvará muito antigo que vende churros lá. Sim. Né? Então está lá ainda esse daí. Mas não compromete assim como comprometia uma série de barracas na porta. Inclusive encostado na igreja. Isso, houve problema dessa natureza também. Quer dizer que a prefeitura fez a parte dela e agora cabe a quem de direito tocar ou não tocar. No caso ali, o tombamento é federal e municipal. Tá, é federal e estadual. Como o tombamento do sítio Pica-Pau é estadual. Então não é um tombo municipal? Não, o sítio Pica-Pau Amarelo é um tombo anterior, né? Porque o tombamento na cidade ele se iniciou nos anos 80 com o Paulo Fransano, né? Então ele propôs alguns tombamentos que foram de algumas casas da cidade, tal, que são grupos desses materiais remanescentes, né? E o Paulo Fransano propôs esse tombamento nesse momento e foi a prefeitura tombar. Mais tarde, em 94, né, que foi constituído um conselho para tal função, com membros da Universidade de Arquitetura, membros da Prefeitura e membros da área de museus, na época de divisão de museus. Isso foi constituído numa lei do Bernardo Ortiz, em 94, ela foi constituída. Então o tombo, professor, pelo que eu estou compreendendo, que eu estou entendendo, ele pode ser tanto voluntário quanto compulsório. Alguém pode pedir, como uma entidade pode pedir um tombo. O tombo ele pode partir da sociedade civil, encaminhando um processo à prefeitura, como é o caso do Tesourinho, que eu posso explicar para você. Como também da Casa das Pias. Sim. O tombo ele pode ser uma iniciativa do poder público, do órgão competente, no caso seria a área de museu, ou membros do Conselho de Patrimônio podem propor. Certo. Tá? No caso, estou falando em âmbito municipal. Certo. O tombo pode partir do próprio proprietário do imóvel, ele pode pedir tombamento, abrir um processo da prefeitura e esse processo passar e ele quer é histórica, tem valor ele pode querer tombar ou tombar. Pode ser uma iniciativa pura só do setor público. Certo. Então tem várias maneiras de se chegar. Exatamente. Por exemplo, se provocar o processo de tombo. Para você ter uma ideia, tombamento, por exemplo, IFAM tombou Paraty. Sim. Paraty. Por que Paraty tem um conjunto mais preservado do país? Por que tombado? Não, porque Paraty ela não tinha estrada. Tá? A primeira vez que foi carro lá foi em 1952. Uma cidade que já tinha mais de 300 anos. Certo. E o que aconteceu com Paraty? Paraty ela ficou fora da rota, né? Acabou. Ela tinha um porto de escoamento, foi escoamento de ouro, escoamento no pedaço do ciclo do café, tudo, e ela virou uma cidade abandonada, uma cidade de pescadores. Sim. Né? Então, no final dos anos, no começo dos anos 50, ela ganhou projeção por causa de uma artista, né? A Maria Della Costa. Que tinha uma pousada lá. Isso, ela foi uma das primeiras pessoas a irem a Paraty. A iniciativa dela, foi uma iniciativa particular dela, que mobilizou o tombamento de Paraty, do conjunto, porque o conjunto era preservado. Então, como ficou uma cidade deslocada de um eixo de produção, de um eixo econômico, não foi interessante durante século. Certo. Então, ficou aquelas casas lá, elas se permaneceram e não sofreram interferência. Como São Luís do Paraitinga. É uma cidade fora do eixo, né? Uma cidade de caminho, fora do eixo, que teve o ciclo do cafeeiro e ficou, e as pessoas usavam a casa, as casas passaram de pai para filho, e não houve interferência mexidas no imóvel. Que aí, nos anos 70, foi tombada pelo Condefat, uma mesma ação. Então, é um conjunto. Né? Então, foi mais difícil. Taubaté não teve isso. Né? Taubaté, ele teve, durante os anos, no final dos anos 60 para 70, né, com o começo da industrialização,
você teve a derrubada das casas no centro. Então não teve esse conjunto não preservou. Não teve. Não teve. Agora que eu estou compreendendo, então, por que se fala tombado o complexo do Pelourinho. Isso, o complexo é o conjunto. Tudo aquilo ali que compõe. Tudo aquilo compõe harmonicamente uma construção que refere originalmente a um período. Tá certo. Entendeu? Taubaté, por exemplo, a Praça Dom Epaminondas, ela a praça, a igreja, né, e tinha aquelas construções antigas que você pode ver em foto, Hotel Metro, que foi o Hotel Tinoco, com as lojas embaixo. Me lembro, embaixo da Casa Pernambucana. Isso, aquilo ali era um conjunto. Onde está o Banco do Brasil, tudo, onde está o edifício de drogação. Se tivesse sido tombado na ocasião... Se tivesse tombado pelo poder público, municipal ou nacional, ou estadual, ele não teria sido mexido. Certo. Você entendeu? Eu acho que a Taubaté, ela perdeu ali, porque a gente fala de turismo, tudo. Isso aí é uma coisa interessante, não é uma coisa bucólica, né, o centro. Então, se teve muito atrelado a fazer lojinha, derrubar para fazer ponto comerciais, não usou. Não teve essa perspectiva, né? Não teve essa perspectiva. Né? Por exemplo, quando fala, vamos revitalizar o centro. Isso aí era um caminho de você revitalizar o centro, se existisse esses prédios ainda. Né? Porque o que acontece? Quando tomba tal, e começa a haver uma transmissão de identidade daquele imóvel, a própria comunidade, ela não permite que seja demolido, que faça qualquer avaria. Por exemplo, você quer ver um exemplo? O prédio do Teatro Metrópole. Sim. É um prédio que hoje é da prefeitura, é um prédio que está no poder público, tombado, todo mundo gosta, vê, está ali, faz parte de um componente da nossa paisagem, né? Certo. Nossa, é um prédio que não vai mexer, porque já é tombado, já é do município. Então, se fosse os particulares, a mesma coisa. Certo. Ali. Então teria que ter tido feito lá atrás uma área de entorno. Ter marcado uma área, daí aí você incluir junto o Cine Odeon, que existia ali onde hoje então, e poderia, porque o que acontece? Você poderia usar concomitantemente ele com as atividades comerciais atuais. Sim. Tá? Porque a gente tem que pensar em dois lados. Você tem que pensar que quem é dono do imóvel, ele tem algo a empreender, algo a realizar ali. Ponto. Então você, por exemplo, tombar por tombar e não dar chance para ele, no caso que eu gostaria até de falar, quando eu for falar da Curiosita, sim, eu acho que é injusto. Né? O imóvel também é um bem social, não pode ser somente, ele tem que ser contemplativo, mas usual. Certo. Funcional, né? Funcional. A fachada é preservada, lá dentro ele pode mexer. São meus palitinhos assim. Sim. Então o que acontece? Porque tem que se adequar aos tempos dele. Certo. Né? Então você teria as lojas, tudo, com aquelas portas, com aquela coisa, ainda, né, numa determinada área do centro. Eu acharia que teria sido uma coisa muito interessante. Por exemplo, aquele casarão que tem por fotos, eu não conhecia, mas que por fotos, que era o Hotel Metro, que foi pernambucano, que você falou, muito que bem. Foi lá, aquilo lá era para ter sido guardado. Isso, embaixo, as lojas pernambucanas. Você teria inúmeras lojas hoje, inúmeras coisas ali. Seriam pontos comerciais ali. Como existem em outras cidades, né? Isso, então deveria ter sido feito isso no passado. Não, infelizmente, no passado não houve interesse do poder público na época municipal, que aí eu digo municipal, para poder fazer isso daí. Eu até acho que se julgava muito que era prédio velho, certo, que tinha que derrubar, tinha que dar coisa ao progresso. Isso. É uma leitura, né? O progresso. É uma leitura que perdeu. Perdeu esse aspecto. Perdeu. Então o que acontece? Hoje nós estamos trabalhando aí com tombamento daquilo que sobrou. Exato. Né? Tombando prédios que sobrou. Mas não é um conjunto. Certo, nós não temos o conjunto do Pelourinho, como temos o conjunto de Paraty, nós temos prédios isolados aqui e ali. Estão tombados, representam. Exatamente. E há uma relutância enorme quando vai tombar. E eles, de repente, se tivesse aproveitado essa sua ideia, eles estão todos no mesmo perímetro, né? Porque imaginando... Isso, você delimitava uma área e faria ele, que você teria até hoje. Nesta área entraria o recém-tombado prédio do Tesourinho,
fazendo a curvinha e lá pega a Igreja do Pilar, ao lado tinha o Teatro Odeon, atravessando para cá onde é a Caixa Econômica, o Banco do Brasil hoje, antigamente era rodoviária. Né? Isso. Entrando na praça propriamente dita, eu me lembro deste hotel embaixo, aliás, a casa embaixo do hotel em cima, e assim vai, quer dizer, teríamos ali um marco, uma área todinha, entendendo exatamente o que você está dizendo. Mas vamos ver então o que temos atualmente, né? Então aí já está explicado, o professor antecipou o que eu ia perguntar, os motivos que levaram a pedir o tombamento dos prédios que dissemos no começo, a Corosita, o complexo a fachada da fábrica Corosita, o complexo Casa Espias e o Edifício do Peso. Tanto é um anseio da população e também uma iniciativa, podendo ser uma iniciativa do poder público municipal para preservar. Então agora eu gostaria que o senhor falasse detalhadamente sobre os 3 tombos que ocorreram recentemente. O da Corosita, o da fachada da fábrica de botão, né? É isso. Que, diga-se de passagem, é a fábrica mais antiga em atividade. É a única daquele período industrial do começo do século XX. 1935. É a única. Fundada por Gino Lanfranchi, né? Gino Lanfranchi, imigrante italiano Gino Lanfranchi. O complexo das Casas Espias e o do Peso. Então vamos começar pela Corosita. A Corosita, ela é aí que tá, porque o poder público resolveu tombar. Vamos começar por ela. A Corosita, no começo de 2014, no meio de 2014, os proprietários da fábrica Corosita fizeram um projeto e deram entrada na prefeitura, ela não era tombada, deram um projeto no qual eles desejavam demolir boa parte dela para poder mudar a fábrica para uma outra área e fazer ali num terreno livre que está ao lado da faculdade de engenharia ali, um conjunto de prédios, aqui uma área comercial onde é a fábrica e na parte de baixo seria o estacionamento. Certo. Esse projeto nós tivemos acesso. Bem, é legítimo, né, eles pleitearem isso, mas o poder público entrou em ação restringindo o uso do imóvel. Como que restringindo o uso do imóvel? O prédio é um conjunto, certo, tá? São 3 blocos, né? Com uma fachada, com um muro que representa a última fábrica em atividade ainda, com empregados, produzindo. Tive a oportunidade de visitar ela inúmeras vezes, né? Daquele período do começo do século XX, que você estava falando em atividade, em empresas que sobraram, né, daquele período. CTI, fábrica de louça, Companhia Fabril de Juta, Corosita. Então, Baré, essa fábrica de doce. Tem gente que nem conhecia. É Minas Gerais hoje. Essa aí, ela foi a única que sobrou. Exato. Né, e funciona perfeitamente, né, moderna, né, com todo equipamento moderno. E eles iniciaram querendo fazer nos blocos lojas, um mini shopping, que nem em São Paulo já tem tudo. Então a gente propôs que até aceitaria o projeto, com restrições. As restrições eram os tombamentos de toda a fachada, da parte, foi do muro, né, da frente, o gradil, da fachada, entrando na parte toda que tem os tijolos aparentes. Então são 3 blocos que estão tombados, é uma área grande de tombado, e a parte do fundo ele pode fazer alterações, quer dizer, construções, né, que nenhuma gritante que conflite com o prédio naquele terreno ali, especificamente dentro, no perímetro da fábrica, porque lá são 3 áreas. A primeira aqui do lado da faculdade, terreno baldio, o prédio onde estão as fábricas, o terreno baldio. Então ali foi permitido que ali se faça. Então, se ele fizer hoje uma loja, né, ou se faça em lojas lá dentro, tipo um shopping. Que, né, hoje, então ele tem que preservar as fachadas. Ele pode fazer, mas desde que ele mantenha a fachada do muro. A fachada do muro, tudo ali. Então ele vai usar a parte de dentro. Perfeito. Tá? E está tão bem especificado isso que, por exemplo, está alinhado isso, cálculo estrutural, né, que ele tem que consultar cálculo estrutural. O projeto tem que passar pela prefeitura, tem que passar pelo museu, tem que passar pelo Conselho de Patrimônio,
tem que passar planejamento, então Certo. tem uma série de órgãos para poder fazer essas interferências lá. Nesse tombamento, inclusive, ele está escrito, está especificado, está delimitado isso. Mas eu acho que todo mundo ganhou, porque veja bem, a população, a cidade ganhou o tombo, ou seja, a possibilidade de continuar tendo a fachada Isso. e o muro originais. Originais. Isso. E o proprietário, a família proprietária, a possibilidade de explorar o interior Isso. da maneira como ele Isso. quer, Isso. por meio de um comércio. Isso, né? isso. Para poder, porque, por exemplo, hoje ele está ali numa permissão antiga. Nunca seria dado hoje um uso de solo na Avenida Marechal Deodoro para montar uma fábrica, porque está fora da zona industrial. Certo. Mas ele tem uma permissão de 35. Certo. Então ele já está lá. Então ele tem inclusive um lugar privilegiado para ele fazer o shopping dele. Tem, ele pode fazer a loja, shopping. um prédio, então ele está lá, então não existe, o poder público não pode tirar. Já houve reclamações porque tem barulho e tal num prédio de baixo ali, fica perto do Cotete, na prefeitura, mas não pode ser retirado porque se parte do seguinte princípio: você, quando foi morar lá, já sabia que existia uma fábrica. Sim, ela é de 35. Então você não tem. Então a reclamação ela é infundada e é um uso do solo antigo. Então ela permanece ali. Mas eles querem mudar porque eles querem expandir a fábrica, né? O caso é um caso pessoal deles que a gente não entra no mérito, mas eles querem expandir a fábrica e querem usar dessa maneira. Então uma demolição integral a o prefeito não permitiu. É porque já está incorporada A paisagem dessa a paisagem. A paisagem urbana do Taubaté. Exatamente. De um lado a Corosita, do outro lado a Casa Custódia. A Corosita foi tombada, ela foi publicada ontem. Sim, é um assunto... Ontem não, desculpe, segunda-feira. Dia 10, né? Dia 10 foi publicado a Casa das Pias. Isso, que vamos também tratar aqui. Mas, de qualquer maneira, professor, todos dentro dessa primeira quinzena de... Todos em uma semana. Isso, de março. Em uma semana. Saiu um cada dia. Do dia 10, o prefeito assinou a Casa das Pias, publicou na segunda-feira, inclusive o Casa das Pias, como é mais polêmico, houve até assim um questionamento por que estava demorando para publicar. É porque na época tinha no Diário Oficial do Município, Diário Oficial Oficial do Município, nos atos oficiais que são como é que chama? Espaço? Não, faltou o espaço, mas já era assinado pelo prefeito. Certo. Tá? Tem que ficar para outro dia, então. Então ficou outro dia, mas na segunda-feira, foi na sexta-feira, eu acredito que foi na sexta-feira que ele entrou. Eu não me recordo, porque isso é a parte jurídica que eu não me recordo. Mas de qualquer maneira, coisa recentíssima. Isso, né? isso. Hoje é quinta. Mas assinado no dia 10. Isso, hoje é quinta. Na quinta-feira já tinha sido assinado. O prefeito havia assinado. Uma semana de assinado e 4 dias de publicado, quer dizer que é um assunto da ordem do dia. Da ordem do dia. E vamos então agora compreender exatamente como foi, entender, né, exatamente como foi, como se deu o tombo do edifício do PES, relembrando o prédio Tesourinho, conhecido como Tesourinho, localizado na Carneiro de Souza, com cruzamento com a Visconde do Rio Branco. O prédio Tesourinho, ele foi uma iniciativa do grupo Preserva Taubaté. Certo. Tá? O grupo Preserva Taubaté entrou com um processo. Esse processo, eu posso dizer para você que esse foi mais a jato de todos, porque esse processo entrou no meio de fevereiro e foi votado no final de fevereiro e foi votado no dia 3 de março e publicado antes do dia 15 de março. Então, juntando o trâmite todo, deu o quê? Uma semana? Se juntar, dá 15 dias. Certo. Esse foi a sociedade civil já vinha em conversa com a gente lá no museu, né? Então eles montaram um processo, protocolaram o processo na prefeitura, gerou um número, eu pedi o processo e levei ao Conselho do Patrimônio na reunião do dia 3 de março. No dia 3 mesmo foi votado o tombamento dele integral. Certo. E no dia 10 ele já estava também sendo assinado pelo prefeito. Será que isso é em razão
de estar Não, lá foi o seguinte. desabitado? Não, a preocupação lá da sociedade civil e da prefeitura, do prefeito, tudo foi o seguinte. A Secretaria da Fazenda, ela funcionou lá durante quase 40 anos ou mais. Sim. E o que aconteceu? O prédio poderia ter sido passado pela prefeitura, para a prefeitura, para abrigar algum órgão, e também estaria salvaguardado se fosse um órgão público municipal. Mas o que a gente está sabendo é que o município, que o Estado vai pôr ele a leilão. E é um prédio localizado numa área comercial das melhores que nós temos no centro, no aluguel mais caro da cidade, onde um ponto comercial custa R$10.000 de aluguel. A Rua Carneiro de Souza com a Visconde do Rio Branco. Certo. Tá? Então, é um prédio que, em face disso, ele poderia sofrer, sem ser tombado, uma interferência brusca. Descaracterização? Total. Né? Porque o que a gente quer é um uso comercial mantendo as características. Né? Isso não impede que amanhã depois ele seja aplicado um projeto nele, que vai submeter ao conselho, para ver se vai aprovar ou não de quem comprar. Bem, o Estado, o importante é que o Estado quer vender. Né? Queria, então. Quer vender. Ele quer vender. Só que para não acontecer os problemas que nós tivemos no caso das PIS, que eu vou explicar lá na frente, Sim. que também não é do período do prefeito Ortiz Júnior, Sim. né? É uma coisa que vem se arrastando. Anterior a ele, 2011, 2012. Sim. O que nós antecipamos, né? Como a sociedade civil se manifestou a favor e a gente julgou que era procedente tombar sim, por quê? Para o Tesourinho, que a gente chama de Tesourinho porque era arrecadação do Estado. Certo. O nome dele é Prédio Europeus. Sim. O Prédio Europeus foi a primeira loja de Apelido dele, né? É a primeira loja de departamentos da cidade. Casa Taubaté. Casa Taubaté. Isso. Embaixo tinha tipo um mapping, né? E detalhe, um mapping dos anos 30, isso. 40. E detalhe também, professor, o primeiro prédio de Taubaté tem elevador. Não, do Estado, do Vale. Do Vale do Paraíba tem elevador. Do Vale tem elevador. Então, o que aconteceu? Ele foi construído pela Predial, no estilo Art Deco, né? Certo. E embaixo tinha as portas que foram fechadas, né? Então, por isso que permite, se a gente pegar pela planta original, até permite, se abre algumas portas lá. Porque, na verdade, volta a ser o original. Então, exatamente. Para fazer loja, mas que não conflite com o tombamento. Perfeito. Tá? Tem um certo limite. Existe limite. Tem fotos, tudo de como que era. Né? Funcionou a Casa Cabral, ali, né? Então, o que acontecia? Ali era a loja de departamentos da cidade e em cima tinha cabeleireiro, loja de chá, casa de chá, tudo ali. Tipo uma confeitaria Colombo. Não digo confeitaria Colombo, mas tinha um negócio dessa natureza lá. E ele foi, por dívidas da Casa Taubaté, ela foi arrolada em dívida do Estado e o Estado absorveu ela nos anos 50. E instalou a Secretaria da Fazenda, que é o fisco estadual. Então foi um arresto do Estado. Foi. Aquilo ficou para o Estado. Então o Estado ficou com o prédio e funcionou. Só que lá ficou pequeno, porque o Estado cresceu, a arrecadação cresceu, né? Então o Estado construiu um novo prédio para a Secretaria da Fazenda nos anos 2000, que foi usando um terreno dentro do próprio DR, que é do Estado. Certo. E foi para lá. E o prédio ficou como um depósito. Lá tem uma série de processos, tudo, eu já estive lá em todos os andares. E ele que tem assim prateleiras com inúmeros processos, documentos do Estado, coisas da burocracia da Secretaria da Fazenda. Né? A Secretaria da Fazenda, no primeiro momento, nos anos 2013, 2014, ela sinalizou que iria passar para o município. Então, até a prefeitura tinha essa expectativa, né? Sim. Que poderia ser... Graciosamente? Pode passar, né? Por exemplo, o prédio do relógio da CTI foi passado. Era uma dívida que existia com o Estado e que foi passado para a prefeitura. Certo. Ela foi passada para a prefeitura ocupa ele
mantendo como ele era, né? E para o departamento da prefeitura. Certo. Então lá pensasse que ia, mas não passou. E o que a gente sabe que vai a leilão, né? Então o Grupo Preserva Taubaté se dirigiu à prefeitura, encaminhou esse processo, né? E esse processo foi acatado, né? Foi votado no dia 3 e publicado no dia eu acho que foi ontem ou foi... Não, minto, foi... Não foi segunda? Não, eu acho que foi quarta-feira, foi ontem mesmo que ele foi num desses 3 dias, eu não me recordo, porque eu sei que a gente assinou todos eles assim, porque a publicação não fica com a gente, é do Departamento Técnico Legislativo da Prefeitura, é um órgão que a gente não tem acesso, né? Aliás, temos acesso, mas os afazeres a gente já não sabe. Eu sei que ele compete a ele a publicar a lei. Foi de segunda para cá, né? De segunda para cá, foi, os 3. Então, deixa eu só ver se eu entendi. Uma vez tombado o prédio do Tesourinho, eu conheço bem aquele prédio, porque minha irmã é aposentada da Secretaria da Fazenda. Então trabalhou ali até 2013, acho, até quando foi para a Fazenda, né? Então, passei a vida inteira indo ali encontrar com a minha irmã ali. Não há mais nenhum perigo dele ir a leilão? Não, ele pode ir a leilão. A posse é uma coisa, o tombamento é outra. Sim. Assegura o quê? Assegura que quem comprar tem que manter as características originais e que vai ter que passar por qualquer intervenção lá, um projeto do Conselho de Patrimônio, ao Poder Público Municipal. Quem quer que seja que compra. Ele pode ser leiloado, o Estado pode vender. Isso. A posse, o tombamento não é desapropriação. Perfeitamente, bem explicado. Desapropriação. O tombamento assegura a conservação. Obriga a conservação. Fica assegurado. E proíbe a intervenção qualquer que o proprietário queira. Eu vou lá e compro. Mas isso foi importante o prefeito fazer agora, ele entende bem isso daí, ele acatou muito bem. Por quê? Quem quiser que compre, porque é assim, quem compra, é bom ele já saber já. Certo, que é tombado. Ele já sabe que não vai poder passar daqui. Então é o seguinte, os interessados no leilão vão ser pessoas que queiram que dê uma utilidade, busque dar uma utilidade dentro do pré-estabelecido. Perfeitamente. Então, isso ficou muito bem esclarecido. O tombo não impede algumas coisas. Ele assegura a conservação. Assegura. Eu vou lá, compro, uma empresa vai e compra, um estado do Rio Grande do Sul vai lá e compra, mas está sabendo que seja lá o que for. Eu estou falando de comprar, viu, porque o Tesourinho é o interesse do Estado em leilão, do Estado de São Paulo. Sim. Tá? Então isso aí é até uma medida do município de precaução, né? Preocupação da sociedade civil, né? Você está antevendo, né, o que pode acontecer, inclusive. Está projetando, se amanhã ou depois isso aqui for a leilão, está assegurado. E que existem os rumores do leilão, não saiu nada oficial, certo, mas existe, né? Então esses rumores que vai a leilão que motivou a sociedade civil e a nós acatarmos isso aí com mais brevidade. Porque tanto pode acontecer, como não acontecer, como pode acontecer hoje, como daqui a 10 anos. Exatamente. De qualquer maneira, está assegurado. Está assegurado, bem. Está assegurado. Não, isso é muito importante esclarecer, porque às vezes a pessoa não sabe até onde vai a abrangência do tombo. Né? Exatamente. Eu, pelo menos, inclusive não sabia. Estou aprendendo agora aqui com o professor. E agora então vamos ao terceiro tombo, ou tombamento ocorrido nesta cidade de Taubaté, que o complexo da Casa Espias. Eu não sei se é necessário, mas eu presumo que algumas pessoas não saibam do termo PIAS, né? PIAS, que significa caridade, né? Caridade assistencial, portanto, casas pias, casa de caridade ou casa de assistencial. Então, professor, como é que foi, especialmente com relação a Casas Pias, ao complexo Casas Pias? Não vou usar o termo complexo porque a gente pode dizer que foi parcial, porque o complexo Casas Pias, ele ocupava originalmente mais de 5.000 metros quadrados.
é onde inclusive tem duas torres, dois prédios construídos, que dão fundo para a Rua Barão da Pedra Negra. Então vamos falar do que foi tombado, Isso. né? O Casas Pias é um problema que chegou num certo nível de extrapolar a prefeitura, né? Por quê? Casas Pias houve uma venda do terreno, né, da área, com igreja, com as casinhas, com o terreno da Barão, para uma construtora da cidade. Sim. Não era tombado, né, e foi vendido lá. Essa venda é uma venda que também foge à discussão de prefeitura, mas só para elucidar, ela foi muito criticada e condenada, e com brigas entre os dirigentes da Casa das Pias, que é os vicentinos, né? Conflito entre eles lá, e a construtora chegou a construir um novo asilo no bairro Parque do Paduan para migrar os idosos para lá, e foi uma coisa que não é de jurisprudência nossa falar, porque aí são termos de negócios que não compete à prefeitura, né? Isso faz parte do livre mercado. A construtora comprou, encontrou o proprietário, os dirigentes da Casa das Pias, ou aqueles que eu não sei como é que funciona para vender um imóvel, imagino que deva ter uma assembleia, né? Aqueles membros do conselho aceitarem a venda, né? Deve ter votação, deve ter votado, tudo, venderam, e ficou bem lá. Mas aí houve um apelo popular. Isso foi em 2012. Esse apelo popular também encabeçado por pessoas que frequentaram a Casa das Pias, porque teve uma escola lá anteriormente. Ou porque tem algum parente, teve ou tem. Então, faz parte da paisagem da cidade, mas também em membros da sociedade civil, né? De diversos segmentos, né? Entre eles, eu cito o Preserva Taubaté, mas entre diversos segmentos, esse aí foi entre os mais diversos segmentos. Manifestações na praça ao longo de 2012, né? Então, o que aconteceu? Foi feito um tombamento no governo do Roberto Peixoto, que foi o tombamento da capela. Construído em 25. 1925. Foi feito o tombamento da capela. Então só? Somente da capela. E o conjuntinho de casinhas, aquela área verde, tudo aquilo ali não foi desconsiderado. Certo. Então, aí teve, durante todo esse período, um problema judicial na compra do imóvel, que não interessa à prefeitura, que, como eu disse, é uma lei de livre mercado, a prefeitura tem fora disso. Teve um arrastamento desse conflito entre a Vicentinos e construtora, e aí entrou a entidade civil que não queria que demolisse e tal. Então foi feito um projeto, foi feito um processo, um dos processos grossos que tem lá na prefeitura, ficou desse tamanho, que foi onde você tem inúmeros pedidos, você tem pedidos anexados ao processo, você tem abaixo-assinado, você tem, quer dizer, um clamor popular. Desculpa, professor, um clamor popular pedindo o tombamento do que não havia sido tombado ainda? Pedindo que se preservasse, não se usou o termo tombamento. Tombamento vai se vir mais para frente. A preservação da área. O que é o tombamento, né? Certo. Na verdade, o que é o tombamento? Talvez por não saberem da expressão. O grupo que encabeçou isso aí, da sociedade civil, aí, o Preserva Taubaté, ele sabe muito bem o que era o tombamento. E eles que lutaram muito por isso daí, né? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que, diante da situação em que se encontra, diante da situação em que os membros da sociedade civil vendo esse clamor,
reuniões com o prefeito, Ortiz Júnior, tudo, o prefeito se comprometeu que iria assinar o tombamento integral daquele bem. Sim. Né? Então, ele se comprometeu já que ele iria tombar o bem. E o prefeito fez isso no dia 10. Mandou fazer um memorial descritivo e tombar, né, no caso, a igreja que já estava tombada mesmo, né, conservar a área de tombamento, e aquela área de entorno. Que são as casinhas? Que são as casinhas, né, os quartos, tudo, Sim. onde tem um gradil. Entrando tudo. pela 4 de março. Isso. É uma área de 2.400 metros ou 2.200 e poucos metros quadrados que foram tombadas, né? Então não permitiu-se mais que seja derrubado aquele imóvel. Tanto que a construtora ganhou na justiça a posse do imóvel na disputa, ou não posso dizer com propriedade, mas na justiça, a posse do imóvel lá com a direção da Casa das Pias que vendeu. É uma coisa que não nos interessa, não sei o modelo de negócio, não posso dizer nada disso. Né? E aqui o que aconteceu? Eles colocaram tapume lá, ou para dentro, nem posso usar o termo tapume. Eles colocaram uma obstrução da vista do bem. Né? E que a prefeitura, né, agora mesmo, isso foi agora, depois de tombado, antes de tombado, já uns dias antes de publicar, já estava lá esse tapume. Depois já foi tombado, mas a prefeitura já encaminhou a fiscalização, né? Eu fiz a solicitação à secretária de Planejamento para que ela enviasse fiscais lá para averiguar o real motivo de se terem coberto. Deixa eu entender, professor. Os tapumes estão como quem passa pela 4 de março, me impede de olhar para dentro, é isso? É isso. Me impede de olhar para dentro? Aí você, como trata-se agora de um bem tombado, a prefeitura tem que fazer a fiscalização. A fiscalização poderia ser feita por 2 motivos. Um, porque qualquer tapume na frente de um imóvel ela tem que ter um projeto aprovado. De qualquer imóvel. Ponto. Tombado ou não? Tombado ou não. O fiscal pode parar, ele tem autonomia para averiguar o que está acontecendo ali dentro. E segundo, no caso ali, o motivo foi porque trata-se de um bem tombado, né? Então não tem projeto nenhum aprovado por construtora para executar obra nenhuma ali, não existe, ninguém entrou com projeto de nada na prefeitura para aquela área. Então a prefeitura, eu solicitei que se encaminhasse a secretária de Planejamento, tomou essa providência, inclusive já, e ela mandou a fiscalização lá. Eu não recebi ainda o teor do laudo, porque o fiscal foi lá, foi ontem. Certo. E com fotos, com tudo, né? Ele parece que ia entrar em contato com a construtora, ou para ver se tinha alguém lá, tal, para fotografar tudo e pedir ali o remanejamento daquele bem. Que é uma coisa que também tem que se ver, nós temos que ver, porque tem que se amparar em lei, né? Veja bem, ele é tombado, mas ele não ele é particular. Tá? Então, por exemplo, quando ele colocou obstrução ali, autorização do proprietário? Não, o proprietário colocou, foi o que o proprietário colocou. O proprietário colocou ali, ele obstruiu a vista do bem. Então, teoricamente, ele é o dono. Então ele poderia fazer isso. Certo. Como agora trata-se de um bem tombado, certo, tem uma lei de 1937, que eu não me recordo agora, que ela exige que mesmo ele sendo tombado... Respeito o tombo. Não, ele tem que ele não pode se obstruir a visibilidade do bem tombado. Exato. Porque o direito ele tem. Dentro do direito, ele tem o direito de posse, ele é dono. Mas foi tombado. Então, por ser sido tombado, tem esse impertinente. Que, inclusive, aí já é um setor que não é competência minha, é o planejamento, ele já está tomando essa providência. Então foi tombado, eu não sei se eu posso falar nesses termos, um bem de terceiro, né? Não, um bem particular. Particular. Bem particular. Bem particular. Agora, eu sou sou proprietária do imóvel que foi tombado. Eu tenho que respeitar o tombo, né? Eu não posso obstruir.
É pela lei de 37, sim. Então, de visibilidade. De visibilidade, eu não posso Isso. deixar as pessoas verem, não posso impedir de ser visto. De visibilidade. Essa lei é uma lei que ela é de visibilidade, é outra coisa. Agora, ele receber ou não receber pessoas lá é uma outra questão, porque o bem é particular. Receber no sentido de pessoas querem entrar, visitação. Fazer visitação, ele não é público. Certo. Tá. Não é um bem entendi. Público. Ele torna-se público se for desapropriado. Perfeito. Adquirido pelo poder público. Certo. Ele continua particular, só que tombado. São Luís do Paraitinga é assim. Você vai na casa do cara, o cara mora na casa dele lá. Eu quero entrar na casa. Não pode entrar. A casa é minha. A casa é dele, ele usa, ele mora lá, né? Então a casa é particular. Mas a parte dele de frente ele tem que deixar visível, tem que conservar, tem toda aquela coisa, né? Inclusive está tendo uma discussão muito grande lá, porque ainda o município, no caso em São Luís, que não tem nada a ver com a gente, mas eu tenho acompanhado lá, tem ainda 3 imóveis para ser restaurados lá, e a Secretaria de Cultura tem que liberar a verba, mas a cidade não andou um projeto do que foi feito, como que gastou, nos que eles já recuperaram. Certo. Uma prestação de conta. Isso, tem que prestar a conta para dar andamento e entrar uma verba lá, que no caso está orçado 3 milhões de reais para as 3 casas, São Luís do Paraitinga. Então está muito bem explicado que o tombo ele assegura uma série de coisas, mas ele também tem umas limitações, digamos assim. Tem limitações. Você não... Tem limitações de uso, tem limitações do proprietário, né? Mas também tem permissões. Certo. Né? Porque o que acontece? Você não pode engessar alguma coisa que ele fique, porque, veja bem, a sociedade muda, o mundo muda, certo. As realidades mudam. Transformações. A transformação que é inerente e que ocorre. Né? Ninguém barra isso. Certo. Então o que acontece? Você tem uma casa antiga, tudo, ela está tombada, você pode permitir adaptar para uma realidade econômica que tem aqui. Né? Isso é um meio termo. Certo. Racional. Você não pode ter, por exemplo, eu quero que o cara mantenha uma casa com todo aquele imobiliário, daquela maneira que se vivia. Não. É um museu isso. Diferente. Então o cara tem a casa com ligação de internet, mas ele tem que ter. Ele preserva a fachada, preserva o imóvel, as distribuições do imóvel, tudo, né? Um banheiro, ele não pode ter um banheiro daquele ainda, que né, tem casas antigamente que é para fora, né? Então ele tem que ter um banheiro dentro da casa, tem que fazer intervenção hidráulica na casa, tudo. Mas ele tem que adaptar a casa para a realidade do mundo de hoje. Perfeito. Mas a fachada tem que ser preservada. Perfeito. A gente vê muito isso, claro, já citou vários exemplos aqui no Brasil, mas quando você dá uma pequena voltinha na Europa, você enxerga bastante disso, né? Tudo conservado. Agora aqui mesmo nós temos, eu mesmo citei o exemplo do Pelourinho, do complexo, e ele citou a cidade de Paraty, a cidade de São Luís do Paraitinga. Né? Muito bem explicado, professor. E agora eu pergunto, tem mais alguma coisa, mais algum prédio em Taubaté para ser tombado? Bem, o que acontece? Nós iniciamos aí um processo de atividade do Conselho de Patrimônio. O Conselho ele está se tornando muito ativo, né? Nós temos o presidente do Conselho, um funcionário da Prefeitura, o Fernando Pascoal, que trabalhou comigo no museu, hoje está na Secretaria de Cultura. Que nós estamos dinamizando isso para estender alguns outros prédios que estão aí esquecidos. Vamos dar um exemplo. A Capela de Santana, sim, ela não é tombada. Então é um candidato à próxima. Não, nós já estamos em conversa aí já tem o interesse da sociedade civil, sim, e existe o interesse do poder público municipal. Certo. E o mais urgente possível aí o presidente voltar de férias, a gente ativar e sair esses tombamentos agora com memorial descritivo, com planta, com tudo, certo, antes de julho. Certo. Tá? Antes do primeiro semestre já tem esse tombamento, vai ser publicado da mesma maneira que foram esses que você viu.
Nós temos a Faculdade de Filosofia, Ciências Sociais e Letras, que foi a antiga Associação Artística e Literária. Sim. É um prédio que foi doado pela associação e ele tem uma cláusula na matrícula do imóvel que só pode ser usado para finalidade de educação. Certo. Por isso que ela foi passada para a faculdade. Certo. Aquele foi municipal lá, né? A escola municipal funcionou lá. Não, isso eu não me lembro. Mas funcionou lá. Eu me lembro, ele já sabe, faculdade de funcionou lá. filosofia. Então, esse prédio, o municipal funcionou antes de ir lá Sei, lá no pé da delegacia. onde é o Estadão. Lá em cima. Não, desculpe, funcionou o municipal e funcionou o Estadão lá. Ali na O que faculdade? chama de Estadão hoje. Sei. Né, era ali, foi ali também. Eu acho que eu não me lembro. Eu lembro de faculdade. Desculpa, o municipal é lá. Faculdade mesmo. Então, Também já está a caminho. Depois foi, né? O Balb funcionou lá, o começo do Balb. Colégio. Esse prédio não é tombado. E a universidade, ele restaurou ela, tá? No começo dos anos 2000, final de 98, 99. Sabe, fez prospecção na pintura, a pintura interna é como é antiga. Fez uma transformação que é uma redistribuição ali, que você tem o uso de salas de aula, inclusive sala de aula como era mesmo. Eu acho que até um dos prédios que mais está perto da originalidade é aquele prédio, viu? Sim. E sem contar que é lindo. E com uso regular, né? Com salas de aula. Exemplifica tudo que foi dito, né? Isso. É mantido, mas não é tombado. Então, resumindo, ele é não mantido. É tombado. Só falta isso. Só falta isso. Porque ele mantido e é dado um destino, como foi dito, de acordo com a realidade atual. De acordo com a realidade atual. Então ele também vai entrar na leva do tombamento. Então, nos próximos dias, nas próximas horas, nós vamos ter esses dois. Digo aí 2 meses no máximo, né? Porque tem que montar o processo. O processo trâmite, né? Tem que entrar o processo. Nós temos que fazer memorial descritivo, tem que fazer visita, tem que fazer foto, tem que levantar história, fazer tudo, pôr no conselho, o conselho vota, o prefeito sanciona. Tá certo, mas muito provavelmente... E ele está muito predisposto, eu acho que assim, se formou em história, né? O artista se formou em história, e ele está muito, ele consegue enxergar, né? Porque é muito difícil, isso aí a gente tem que ressaltar, porque é o seguinte, você fala uma coisa para uma pessoa que não consegue compreender isso, é muito difícil, porque por que você está fazendo isso? É perda de tempo, sabe? De falar eu tenho que me preocupar. Sim. O prefeito tem que se preocupar. Todo dia tem gente na porta dele lá com problema de saúde, problema no hospital, problema de vaga na escola, problema de vaga são os problemas dinâmicos da cidade que interferem diretamente na população. Então, muitas vezes, se ele não tem essa visão, ele não está nem aí, deixa lá esse papel aí que eu tenho que... por que vocês estão preocupados com isso? Né? Então, no caso, ele por ter essa formação de história, ser uma pessoa letrada, ele consegue atingir isso. Entendo. Quando a gente fala para ele. Entendi. Então, isso facilita esse caminho para poder andar com essa serenidade que tem sido feita. Certo. E não só sensibilidade, como compreensão. Exatamente. Mesmo, né? Isso daí é uma coisa muito importante. Tá certo. Então, professor, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Foi um papo muito agradável, muito esclarecedor. Aprendi muita coisa sobre tombamento aqui na nossa cidade e por extensão deu para compreender tudo mais por aí. Eu agradeço muito a sua participação. Estou à disposição. E quando ocorrer do tombamento da Igreja do Pilar, do pé da faculdade, o senhor querendo retornar, será um prazer. Tá bem, eu estou à disposição, né, da TV Cidade, do seu programa e venho aqui em nome da prefeitura ou como professor, da maneira que você pedir. Dos dois, porque foi muito esclarecedor como profissional da prefeitura e foi muito esclarecedor como professor. Obrigado. Eu agradeço muito, professor. Obrigado. E a você, de casa, também agradeço pela companhia, pela audiência. Desejo, desde já, um excelente início de final de semana e espero contar com a sua audiência na semana que vem. Obrigada, boa noite e até lá.